Descubra nesse vídeo como uma competição de automobilismo convenceu um dos mais renomados diplomatas brasileiros a escolher os primeiros veículos oficiais a serviço do gabinete do presidente do Brasil e de seus ministros. E saiba como foi o árduo processo de restauração que fez esse tesouro nacional voltar a rodar. Pois este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo usando desenhos a aquarela feitos por mim. Sem mais delongas, episódio de hoje, o Protos do Barão do Rio Branco. Carros oficiais, veículos que transportam autoridades. Geralmente eles desfilam suas famosas bandeirinhas presas ao paralama. Representam o chefe de Estado ou seus ministros nas cerimônias oficiais. E também transportam autoridades estrangeiras e heróis nacionais em desfiles e eventos públicos. Desde a mais remota antiguidade, os reis e dignitários desfilam em carruagens. No Brasil, tanto a família real quanto os primeiros presidentes da República utilizaram carruagens oficiais. Muitas das quais podem ser vistas no Museu Histórico Nacional, próximo ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mas qual teria sido o primeiro automóvel oficial das autoridades da República do Brasil? Pois o próprio Museu Histórico Nacional tem a resposta, no resplandecente automóvel Protos 1908. Mas primeiro vamos conhecer a marca Protos. A empresa fundada em 1898 pelos engenheiros Alfred Sternberg e Oscar Heimann, como fábrica de motores Protos na então cidade independente de Schöneberg, perto de Berlim. Inicialmente fabricavam veículos de luxo para a elite alemã. Em 1908, a Siemens Schuckertwerk assumiu o controle total da Protos. Com isso, a Protos se tornou parte do conglomerado da gigante dos equipamentos elétricos, fundada em 1847 por Werner von Siemens. Os novos proprietários mudaram a fábrica para Nonnedan, em Siemensstadt, ou cidade Siemens. Um gigantesco complexo industrial com alojamentos para funcionários no distrito de Spadal, dando origem ao nome Protos Automobilwerk Nonnedan GmbH. O logo da Protos passou a ostentar o S estilizado da Siemens. Os modelos da Protos já eram bastante requisitados pela elite europeia, mas a Siemens decidiu diversificá-los, projetando também carros de corrida. No mesmo ano da compra, um modelo de corrida da Protos venceu a corrida automobilística Nova York a Paris, chamada de a Corrida do Século. Ela foi promovida pelo jornal norte-americano The New York Times e o parisiense Le Matin, e tinha o objetivo de cruzar a América do Norte, Ásia e Europa a bordo de um automóvel. A corrida começou na Times Square em 12 de fevereiro de 1908. 6 carros representando 4 nações estavam na linha de partida para o que se tornaria uma provação de 169 dias, atravessando os mais diversos lugares, a maioria dos quais não haviam estradas. O Protos chegaria a Paris no dia 26 de julho de 1908, após uma viagem de mais de 35 mil quilômetros. A vitória saiu na primeira página dos jornais de todo o mundo, inclusive no Brasil. Os americanos da Thomas Flyer chegaram pouco depois, mas acabaram sendo declarados os vencedores, porque a equipe do Protos, liderada pelo tenente Hans Kepper, foi penalizada pelos organizadores. Apesar da penalidade, o simples fato de ter contornado o planeta Terra tornou a marca Protos ainda mais popular em todo o mundo. Além dos alemães e norte-americanos, apenas os italianos da Zust conseguiram completar a prova.
Toda a história da corrida Nova York a Paris, então chamada de a corrida do século, eu ainda vou contar em um vídeo futuro. Em 1913, o Protos passou a contar com partida elétrica, uma novidade entre os carros alemães. A fabricação de carros foi encerrada em 1926, com a Siemens se concentrando cada vez mais na produção de material elétrico e de eletrodomésticos, muitos dos quais lançados sob a marca Protos, que iam de refrigeradores, aspiradores de pó até ferros de passar. A marca Protos foi vendida para a NAG, Nationale Automobilgest, que produziu alguns poucos exemplares por menos de um ano ainda em 1926. No total, mais de 25 mil veículos Protos ganharam as ruas. Voltando ao Brasil, se você visitar o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, que fica próximo do aeroporto Santos Dumont, verá a maior coleção de carruagens históricas do Brasil. Ela conta a história do transporte de autoridades no país, nos últimos 200 anos. Tudo começa em 1807, quando o imperador francês Napoleão Bonaparte invadiu o território português e obrigou a família real e a alta nobreza a fugir de Lisboa para a cidade do Rio de Janeiro, na época capital da colônia do Brasil. Segundo consta, uns 40 veículos foram trazidos nas embarcações, junto com a corte portuguesa, dentre coches, berlindas, seges e traquitanas. Quando a família imperial chegou no Rio de Janeiro, havia apenas 75 vias públicas na capital, e apenas 45 delas eram próprias para a passagem de veículos. Mas logo Dom João VI tratou de melhorar o transporte, pavimentando ruas e construindo estradas de terra entre as províncias. Depois da independência do Brasil em 1822, o imperador Dom Pedro I tratou de prosseguir com as melhorias viárias. De acordo com Noronha Santos, no seu livro Os Meios de Transporte do Rio de Janeiro, em 1850 havia 5 grandes fábricas de carruagens, das quais 2 eram francesas e 2 alemãs. Apesar dos avanços, o Jornal do Comércio de outubro de 1851 relatava que andar de carruagem pelas ruas cariocas exigia coragem não vulgar e entranhas bem seguras, dados as péssimas condições dos logradouros. Após o golpe militar de 1889, que instaurou a República, o presidente e seus ministros utilizariam carruagens mais discretas e mais confortáveis do que as ricamente decoradas usadas durante o período imperial. Eram conhecidas como landaus e vitórias, que poderiam ter suspensão de mola C, capotas removíveis em couro e até sistema de iluminação. Neste meio tempo entrou em cena o personagem principal de nossa história, o Barão do Rio Branco. Nascido com o nome de José Maria da Silva Paranhos Júnior, em 1845, se tornou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. E assim como o pai, o Visconde do Rio Branco, foi deputado, estadista, diplomata e jornalista. Também atuou como geógrafo, professor e historiador. Por seu trabalho como escritor, ocupou a cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras. O imperador Dom Pedro II o nomeou como cônsul-geral no Porto Britânico de Liverpool, em 1875. A nomeação foi a contragosto, já que Juca Paranhos, como era conhecido, tinha uma vida boêmia e uma relação próxima com a maçonaria. Mas a princesa Isabel acabou cedendo à pressão do pai de Juca e do Duque de Caxias. Representou o Brasil em toda a Europa, demonstrou um incrível poder de negociação e acabou recebendo o título de barão pouco antes da queda do Império no Brasil. E mesmo depois dos títulos de nobreza deixarem de ter valor, continuou a assinar como barão do Rio Branco. O seu primeiro desafio como diplomata foi em 1895, quando tropas francesas invadiram o território do Amapá, vindas da Guiana Francesa.
Para evitar um confronto militar com um dos maiores exércitos do mundo na época, Rio Branco apelou para a Corte de Arbitragem na Suíça, que estabeleceu a fronteira dos dois territórios como sendo o rio Oiapoque. Na mesma época, a Argentina também reivindicava a porção ocidental dos estados do Paraná e Santa Catarina. Novamente, um acordo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, deu ao Brasil a vitória, sem precisar recorrer às armas. Foi o prestígio obtido nesses dois casos que fez com que o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, escolhesse Paranhos para o posto máximo da diplomacia em 1902, quando o Brasil estava justamente envolvido em uma questão de fronteiras, desta vez com a Bolívia e o Peru. O território do Acre era reivindicado por Brasil, Peru e Bolívia. E isso em uma época em que os automóveis estavam se popularizando, exigindo um novo material, a borracha. O ouro branco das seringueiras era abundante no Acre, e a Bolívia e o Peru estavam de olho nisso. Em 1903, o Barão do Rio Branco assinou com a Bolívia o Tratado de Petrópolis, pondo fim ao conflito dos dois países em relação ao território do Acre, que passou a pertencer ao Brasil. Esta é a mais conhecida obra diplomática de Rio Branco, cujo nome foi dado à capital do território do Acre, que hoje é um estado. Em 1909, após 6 anos de negociações e tensões com o governo do Peru, consolidou a última fronteira em disputa, o sul do território do Acre. Assim, esse civil, sem disparar um único tiro, conseguiu assegurar mais de 300 mil quilômetros quadrados ao território brasileiro. Essas vitórias territoriais e sua boa relação com as potências europeias fez com que ele permanecesse no cargo por quase uma década, atravessando o mandato de 4 presidentes da República. Só deixou o cargo com a sua morte em 1912, aos 66 anos de idade. O Barão do Rio Branco, além de ser lembrado em nomes de ruas e praças, também é lembrado nas notas de dinheiro e também na moeda atual de 50 centavos. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o automóvel Protos? É agora que nossa história começa. O governo brasileiro iria organizar uma grande exposição em 1908 para celebrar o centenário da abertura dos portos às nações amigas. Estavam programados desfiles, bailes e banquetes. O anfitrião das autoridades estrangeiras seria o Barão do Rio Branco. E ele percebeu algo interessante. De acordo com a Inspetoria de Veículos da Capital Federal, em 1908 já havia 327 automóveis em circulação pela cidade do Rio de Janeiro, mas nenhum a serviço da Presidência da República ou dos seus ministros, a não ser 2 Panhard franceses comprados em 1906, conforme consta neste telegrama. O Brasil queria se mostrar como uma nação moderna e progressista, e receber dignatários e diplomatas em carruagens não combinava com essa imagem. Assessorado pelo cônsul do Brasil em Berlim, Rio Branco adquiriu 4 automóveis Protos, modelo 1735 PS, Landaulet. A vitória do Protos na corrida Nova York a Paris no ano anterior foi decisiva para a escolha da marca, assim como a predileção do Kaiser Guilherme II pelos carros da Protos. Em 22 de março de 1908, o Barão do Rio Branco encomendou 3 automóveis por telegrama. Outros telegramas acertaram detalhes da compra, como a inclusão de um 4º automóvel em maio. Em junho, o vapor Cap Verde desembarcava no Rio de Janeiro os 2 primeiros Protos e um mecânico enviado pela fábrica, Amédée Amoir, que teve suas despesas cobertas por 30 dias para treinar os chofers e mecânicos brasileiros na condução e manutenção do Protos. Os demais automóveis chegariam em agosto. Cada carro custou 1.158 libras esterlinas. Um século depois, corrigindo o valor, cada carro teria custado bem mais do que R$1 milhão.
Incluindo as despesas aduaneiras e o frete naval, o total da compra deve ter passado longe dos 6 milhões de reais atualmente. Por telegrama, o barão exigiu que 2 dos carros tivessem as iniciais RE, desenhadas na lateral, representando relações exteriores. E os outros 2, o brasão de armas dos Estados Unidos do Brasil. 2 protos foram destinados ao Ministério das Relações Exteriores. Um ao Gabinete da Presidência da República e outro ao Ministério da Guerra. Falemos um pouco sobre o automóvel em si. Tinha motor de 4 cilindros montado em 2 blocos de ferro fundido, cilindrada de 4,560 centímetros cúbicos, sendo o bloco e o cabeçote fundidos em uma única peça. 2 válvulas por cilindro montadas na lateral, com hastes e molas externas acionadas por 2 comandos de válvulas, montados um de cada lado do virabrequim. Usava carburador Cladwell vertical de corpo simples e uma ignição por magneto da Bosch. A lubrificação era por gotejamento, em um sistema projetado e produzido por Alex Friedman, da Áustria. Tinha um reservatório de óleo fora do motor e uma bomba mecânica que gotejava lubrificante diretamente sobre os mancais. Refrigerada a água, tinha um ventilador do radiador na frente e o próprio volante do motor era em formato de ventoinha, o que ajudava na refrigeração da parte de trás do motor. O arranque era manual por manivela, sua potência era de 35 cavalos a 1.250 RPM. Tinha caixa de câmbio de 4 velocidades não sincronizadas, sistema conhecido no Brasil como caixa seca, acoplados a uma embreagem multidisco banhada a óleo. A suspensão, tanto traseira como dianteira, era a feixe de molas semielípticas. O sistema de freio era mecânico. Enquanto o pedal acionava um freio junto ao eixo cardan, a alavanca acionava os 2 freios a tambor nas rodas traseiras. Media 4,45 metros de comprimento, tinha altura de 2,12 metros e uma distância entre eixos de 3,20 metros. Sem a carroceria, o conjunto mecânico e o chassi pesavam um pouco mais de 1 tonelada. A Proto só fabricava o chassi e os componentes mecânicos. Já a carroceria feita em madeira foi encomendada a Jos Neuss de Berlim. Enquanto o chofer ficava exposto aos elementos, a cabine dos passageiros podia acomodar 4 pessoas com mais 2 assentos sobressalentes, feitos em cetim branco com capota removível em couro. Um tubo servia para os passageiros conversar com o motorista. Apesar de possuir ignição elétrica, a iluminação era feita por lâmpadas a gás de acetileno, 2 na frente, uma em cada lateral e uma atrás. Sua velocidade chegava a 80 km por hora e seu consumo era de 3 km por litro de gasolina. Entre os dias 11 de agosto e 15 de novembro de 1908, a Exposição Nacional Comemorativa do primeiro centenário da abertura dos portos do Brasil ocorreu no bairro da Urca e envolveu mais de 30 pavilhões temáticos. Frequentaram a Exposição Nacional de 1908 mais de 1 milhão de pessoas. E ela reuniu 11.286 expositores brasileiros e outros 671 portugueses. Além dos 4 protos, outros automóveis que serviam tanto à Prefeitura do Distrito Federal como ao Estado do Rio de Janeiro foram utilizados para transportar os visitantes. O presidente da República, Afonso Pena, foi fotografado embarcando no Protos. O fotógrafo Augusto Maia registrou também o desfile das autoridades nacionais e internacionais a bordo dos luxuosos veículos. A Exposição Nacional de 1908 serviu a 2 objetivos: exibir para o mundo as grandes reformas urbanas e sanitárias feitas pelo prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro e mostrar para os próprios brasileiros o que cada estado da nação tinha de melhor. Depois de servirem aos convidados da exposição, cada um dos protos ficava a serviço de seus respectivos gabinetes. O das Relações Exteriores continuou a ser utilizado pelo Barão do Rio Branco.
A revista satírica O Malho até fez piada disso. O Protos serviu ao barão até a sua morte em 1912. Enquanto o Protos do Barão foi cedido à alfândega e vendido em 1916 ao comando da Brigada Policial da Capital Federal, os demais veículos foram leiloados e o paradeiro dos outros 3 carros é desconhecido. O Protos do Barão ficou aos cuidados do coronel Olímpio Agobar de Oliveira, que usava o ilustre veículo apenas para eventos oficiais. Porém, em 1918, após sua saída do comando da corporação, o Protos passou a ser utilizado em tarefas comuns e foi se deteriorando até sair de serviço em 1924. No ano seguinte, o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional, Gustavo Barroso, pediu que a polícia cedesse o Protos, o que ocorreu em julho de 1925. Nas próximas décadas, o carro ficou em exposição no Museu Histórico Nacional, mas continuou se deteriorando. Os pneus de borracha à base de látex se dissolveram com o tempo. O couro da capota rasgou e rachou, e a madeira da carroceria foi atacada por cupins, até ser retirado da exposição na década de 1970. Parecia impossível retornar o ilustre automóvel aos seus dias de glória. Em 1989, a Associação dos Amigos do Museu Histórico Nacional, liderados por Guilherme Pfister, começou uma campanha para restaurar o Protos. Foram mobilizados os consulados da Alemanha e da França, o Deutsches Museum, o Siemens Museum na Alemanha. A Michelin fabricou um jogo de pneus nas medidas originais, e o Deutsches Museum trocou o magneto Bosch do Protos, que venceu a corrida do século, preservado no seu acervo desde 1911, mas sem condições de rodagem, pelo magnetos do Protos do Barão, que não podia ser recuperado. Graças a essa troca seria possível voltar à vida o ilustre automóvel, o único Protos do mundo que ainda funciona. Em 1993, o chassi foi enviado para a Mercedes-Benz do Brasil, que restaurou todo o conjunto mecânico, com apoio de empresas como Siemens, Bosch, Metal Leve e Cofap. A companhia aérea Lufthansa fez o transporte das peças vindas da Europa. Enquanto isso, a carroceria em madeira, que estava em péssimas condições, era totalmente reconstruída pela RE Restaurações de São Paulo. Depois de toda esta jornada, em novembro de 1996, o Protos retornou ao seu lar, o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, que foi o apoiador deste vídeo ao abrir seus impressionantes arquivos. Assim, se você for visitar a cidade do Rio de Janeiro, não deixe de conhecer um dos mais ilustres e únicos automóveis de nossa história. Bem, pessoal, este foi o caos de hoje. Todo mês tem caos novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes. Mas se você quiser, e apenas se quiser, curta se estiver curtindo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Acompanhe também os nossos canais no TikTok e no Instagram, onde faremos matérias exclusivas para estas plataformas. Muito obrigado e até mais.